identidade fragmentada, autoimagem e a performance do selfie digital. Nunca, na história humana, as pessoas passaram tanto tempo desenvolvendo uma versão de si mesmas para o consumo de outros. E o preço psicológico disso tudo ainda está sendo calculado. Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série. Já falamos da exaustão que leva ao colapso, do vínculo que vira dependência e hoje chegamos ao ponto central da nossa série. O que acontece com a nossa identidade quando passamos anos construindo um eu para exibição contínua? O que acontece com a gente quando a câmera desliga? Chegamos a um ponto da nossa série muito delicado. A construção de um self, né, voltado para relações com quem eu não conheço, né, altamente projetadas, né, no consciente e no inconsciente de cada um, né, coisa, aliás, muito relevante na adolescência, sobretudo. Não se trata de uma relação entre um eu e um outro presentificado, de um outro com quem eu me relaciono e convivo. Trata-se de um outro idealizado, trata-se de um outro imaginado, né? Portanto, construir um falso self a partir de um outro que não é real e que vai me dando os limites de quem sou na relação, na construção da relação, é um prejuízo altíssimo para a construção desse self, né. Não quero falar aqui muito rebuscado, muito complicado, né, eu queria falar numa linguagem bem acessível, porque eu acho que é um tema bastante delicado do nosso episódio, em que as pessoas precisam compreender bem, né. Porque é na relação com o outro, de verdade, que eu vou construindo, que eu vou me dando conta das fronteiras de quem eu realmente sou, né. Seja no nível consciente e seja no nível inconsciente também, né. Se esse outro não está presente, se eu estou fazendo isso, com um outro que eu não sei quem é e que é f fruto da minha projeção acerca de quem é o outro e da da validação que eu espero do outro, e se é projetada, é uma validação muito a necessidade dessa validação, ela é muito maior do que a validação que eu teria se eu estivesse na relação com uma outra pessoa de fato, né. E tudo isso constrói a minha autoestima, constrói a minha autoconfiança, constrói o meu conhecimento acerca de mim mesmo, aquilo que tenho de luzes e aquilo que tenho de sombras, né. Então, se tudo isso está no campo da projeção, está no campo do imaginado. Então, é mais ou menos natural imaginar que esse self não vai se constituir dentro de um parâmetro da verdade das relações humanas. Ele vai se construir dentro de uma projeção, daquilo que é projetado no outro, né, e que eu vou recebendo a partir de likes de pessoas que sequer viram direito o que eu postei, mas estão passando o feed, estão dando like, mas que sequer sabem quem de fato eu sou, né. Então eu tô num mundo onde as coisas de fato não estão baseadas na realidade, né, mas nas projeções e sobretudo no custo da resposta, porque aí o custo da resposta é baixinho, né. Eu conviver com você, com uma outra pessoa, né, e aprovar ou demonstrar para você que de uma forma, alguma forma, algo me agradou ou não, isso é real, isso é vida real, né. Agora eu fazer isso de forma completamente imaginada, completamente, né, é a construção de algo que também sai do mundo real e vai para o campo do imaginário. Então por isso a gente está entrando num self
que sai, que rompe com esse self real e entra nesse, vamos chamar assim, self digital, né, que o Goffman não chamou exatamente de digital, né, É. que não era da época dele, mas que é esse self, falso self, por não ser o self real, né. E ele falava que essas projeções, elas eram até naturais. E eu me lembro de quantas vezes eu, antes de viver alguma coisa, eu fazia como se já estivesse acontecendo. De frente para o espelho, eu imaginava como que a pessoa ia me responder, eu vivia aquilo ali antes que aquilo acontecesse. Então, de certa forma era uma projeção, como ele falou, porém uma projeção real, porque era o nosso corpo que estava agindo. A ação era do nosso corpo, era da nossa mente. Hoje, essa coisa quando ela foi para o digital, ela saiu da gente, ela se transformou quase num holograma. A gente manda para o mundo digital e o nosso corpo, a reação, a gente não faz a ação para ter a reação, a gente projeta como se fosse um holograma e as reações daquela imagem que a gente projetou, porém a gente não viveu, né? A gente é como imaginar o caminho, chegar lá sem nunca ter saído do lugar. Então a gente não sabe como chegar nesse caminho, quais são as pedras que tinham lá, se tinha que virar para a direita, se tinha que virar para a esquerda. E uma vez que a gente chega no caminho, que seria a resposta das pessoas, sem nunca ter chegado, a gente tem a imagem, mas não fez o caminho para chegar, as respostas das pessoas, elas ferem mais, elas ferem muito, né? Quando ela é um elogio, ela infla, a gente acredita que aquilo ali é maravilhoso, nossa, ganhei o mundo, tudo é maravilhoso e agora só vai ser assim. E a partir do momento que vem uma negativa, alguma coisa que a gente não gosta, aquilo fere profundamente. É, o que que isso significa na vida das pessoas? Essa ferida profunda de um quase de um holograma. Pois é, eu acho que em primeiro lugar eu fico me perguntando se as pessoas sabem o que é projeção. Será Uhum. que as pessoas sabem o que é projeção? Eu fico me perguntando isso. Será A que eu gente sei? não, eu acho que você sabe, você é socióloga, estudou isso, mas eu fico me perguntando se quem está em casa sabe o que é uma projeção, né. Nesse sentido daquilo que eu projeto no outro, né, que é fruto do meu desejo, né, ou que é fruto do meu inconsciente, né, de alguma forma, projetado nesse eu imaginário com quem eu me relaciono, porque o eu com quem eu me relaciono, sem me relacionar na realidade, ele é o meu imaginário, né. Então quem ele é? Ele é fruto do que eu projeto, do que eu imagino, do que eu desejo, do que eu quero, né. Então tudo isso está no campo das projeções, né. Eu acho que está, eu não sei, acho que isso precisa ficar muito claro, né, em primeiro lugar. Eu acho que você falou isso, é um fenômeno natural mesmo, né. "Meu Deus, eu vou para uma reunião, o que que vai acontecer? Eu vou falar isso, será que eu vou falar isso desse jeito ou daquele jeito? Vai ficar bom, vão me entender ou não vão?", né. Essa pessoa vai pensar o que exatamente de mim? E aí é ótimo, porque eu faço toda essa, é um processo muito natural, e quando eu chego lá na frente das pessoas, eu estou ali na realidade do encontro com as pessoas, e aí eu vou ver como é que as pessoas vão reagir. E era quase um treinamento, É, né? Era quase um era uma treinamento. espécie de ensaio, né. Aham. E é interessantíssimo ver como as pessoas reagem, porque as pessoas reagem de um jeito, às vezes, muito mais muito mais tranquilo do que a gente tinha imaginado, né. As pessoas nos olham com um olhar muito mais tranquilo, muito mais natural do que o que a gente havia imaginado. E isso nos constitui, porque nos mostra a diferença entre o que é real e o que nós imaginamos, entre o que foi projetado e o que nós imaginamos. Isso, gente, está no campo da aprendizagem. É muito importante a gente dizer que a aprendizagem não é só aquilo que eu aprendo na escola. Eu passo a vida aprendendo quem eu sou. Eu passo a vida aprendendo quem eu posso ser de verdade, né. E a aprendizagem, ela se dá exatamente na realidade das relações.
ela não se dá no imaginado. Imaginar, eu posso imaginar o mundo, eu posso imaginar qualquer coisa, né, mas eu vou aprender de fato sobre mim e sobre o outro na realidade das relações, né. E é nesse aprendizado de quem eu de fato sou, né, que eu vou constituir a minha identidade. Exatamente. Na vivência, né. É na vivência, é na relação com o outro. E essa vivência é quase que a sustância, assim como o corpo precisa da sustância para ficar de pé, a gente precisa da convivência um com o outro para construir essa base que vai nos segurar quando as coisas não saírem como a gente imaginou que elas fossem, É, né. e uma coisa que é muito importante dizer, eh, eu vamos pensar um pouquinho, o ser humano nasce, ele é um bebê. Quando ele nasce, ele não sabe a diferença entre os limites dele e a mãe. Ele e a mãe são uma coisa só. Com o passar do tempo e a maturação cerebral, ele vai entendendo que ele é um, a mãe é outra. É com o amadurecimento do sistema, eh, da visão, que ao ver algo que não é ele vai começando a identificar que há ele e há o mundo fora dele. É o mundo que eu toco, é o mundo que eu vejo, é o mundo que eu experimento com o tato, né, o bebê vai lá e coloca a xícara na boca, mas não como nós colocamos, ele pega a xícara e coloca a xícara na boca em qualquer Uhum. lugar, né. Ele ele vai pegando as coisas, é nesse processo que ele vai identificando que ele é um e o mundo é outro, né. As pessoas são diferentes dele, ele então, portanto, ele vai construindo uma identidade de si, percebe? Então essa construção da identidade de si, ela se dá desde o nascimento, no contato real, no contato da realidade, visual, de toque, de escuta, né. A criança, quando levanta os pés para cima e põe o pezinho lá em cima e pega no pezinho, ela vai se dando conta que aquele pezinho é dela, né. Ela vai mexendo no pezinho e sabe que o pezinho é dela. É assim que ela vai construindo os limites da sua identidade, né. Então eu vou entendendo os limites da minha identidade na vida real, no contato real, através dos meus 5 sentidos com o mundo real. É assim que a coisa acontece, é assim que a coisa funciona, né. Existe uma coisa que é a consciência de quem eu sou e os limites que compõem a minha identidade e o meu ser, que é construído desde sua origem assim, né. E quem determina que seja assim é o cérebro, né, é o nosso córtex cerebral, que vai determinando que a gente vá se entendendo e dando um contorno a nós mesmos assim. E quanto mais eu me relaciono com o outro, quanto mais eu estabeleço contato com o outro, mais eu vou entendendo o meu tamanho, mais eu vou inclusive ampliando, né, os aspectos do meu ser, né, mas eu vou aumentando as fronteiras de quem sou. É nesse limite, é na hora que eu vou me relacionando. É assim que funciona desde que a gente nasce até o dia que nós morremos, né. O mundo digital, ele traz uma outra referência, que é a referência do imaginário. Sonhar, imaginar é lúdico, é lúdico. E quem inventou esse mundo sabe disso. Quem inventou esse mundo sabe disso, né. Então, é por isso que a gente, né, as pessoas ficam ali facilmente horas,
nesse lugar, porque está com o imaginário, está com o sonho. A gente pode imaginar tudo, tudo, a gente pode sonhar qualquer coisa, não há limites para o sonho e para a imaginação humana, mas a realidade é todo-poderosa. Ela coloca os limites, ela coloca os nossos limites e nós precisamos deles para irmos entendendo quem nós somos, né. Senão, se nós não entendermos isso, isso se perde, né, e nós ficamos num processo imaginário que não nos dá, que tira de nós a oportunidade, rouba de nós as oportunidades de conhecermos mais e mais sobre nós no convívio com a realidade da vida. Não não fui eu que inventei, não foi ninguém que inventou, é assim que o ser humano funciona. E era o que nos dava a habilidade social, a gente desenvolvia a habilidade social, de falar com o outro, de lidar com situações, e a gente foi perdendo nos últimos 10 anos, principalmente depois da pandemia, e esses jovens que cresceram e se desenvolveram durante a pandemia, a gente nota a falta da habilidade social. Tirá-los daquele trazê-los para a vida real onde as pessoas estão, é quase agonizante, você tirar um jovem desse e deixar eles aqui sem estar jogando, sem estar falando com os amigos. Então assim, o que antes era habilidade social, se transformou quase numa indústria, principalmente hoje mais de adolescentes para os adultos, uma indústria, gestão de imagem. Então tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem calculado, existe as trends, então as coisas elas acontecem para manada, né, vem uma trend todo mundo faz, vem um um meme, todo mundo replica aquilo ali, então é como se fossem ondas, né, ondas comportamentais que são ditadas pela era digital. E a habilidade social, que é o que fazia da gente melhor ou pior, ou isso ou aquilo, ou mais desenvolto, ou o que quer que seja, e nos dava características individuais para aquilo que a gente nasceu para fazer, para os nossos dons, eles estão meio que dentro dessa fumaça, né, eles estão por trás da cortina. Quem nós somos está quase ficando por trás da cortina, né, e a vida está sendo projetada aqui na frente dessa cortina. Então, na psiquiatria, quando chegam essas pessoas para falar sobre isso, existem pessoas que elas performam tanto, que elas esquecem de quem elas são, que o performer tomou conta do eu verdadeiro e elas já não são mais, não vivem mais a realidade, já chegou alguém nesse ponto? Com certeza absoluta, né. Nós temos os transtornos dismórficos corporais, né, isso é um transtorno psiquiátrico, né, que diz respeito, não apenas ao desejo de ter uma aparência diferente, mas a uma convicção de se ter um defeito, né, de ter um nariz defeituoso, de se ter uma boca defeituosa, de ter uma parte do corpo defeituosa, né. Então, a procura das adolescentes, das jovens, né, nos, consultórios de cirurgiões plásticos, de médicos estetas, né, aumentou significativamente, porque as pessoas querem corrigir esses erros, esses defeitos que imaginam ter em seus corpos, né. Então isso começa a ter um impacto clínico, sim. E é preciso a gente pensar um pouco no seguinte, olha, em algum momento a gente precisa falar um pouco como é que funcionam esses algoritmos. Inclusive esses algoritmos que nos apresentam para as pessoas certas, que é aquelas que vão nos dar likes, e que nos apresentam para as pessoas que nós idealizamos ou admiramos pela beleza, etcétera. É preciso que se fale disso, versus gente de carne e osso, porque é disso que se trata, sabe. Trata-se de um sistema, um ambiente
que leva a um adoecimento da própria imagem, né, da própria percepção da imagem, né, versus a pessoa que você é. E sabe o que que dá pena, muita pena? É a beleza daquilo que cada ser humano é, a beleza daquilo que cada ser humano Uhum, tem, exato. sabe? Cada ser humano tem uma beleza que se expressa no seu corpo, porque a minha alma, que é meu ser no mundo, se expressa através do meu corpo. É através do meu corpo que vocês vão saber quem eu sou, que vocês me veem. É da minha prosódia, é do meu gestuário, é do meu olhar, né. E todos nós temos uma beleza, e essa beleza está sendo cada vez menos vista, cada vez menos apreciada, cada vez menos olhada, que nós estamos buscando parecer com ídolos, com pessoas que vivem na imagem. Só que a grande maioria de nós não vive da imagem. Ora, trata-se disso, e a gente precisa discutir em algum momento essa coisa desse algoritmo aí, Uhum. É. né, que tem esse mecanismo, na verdade o que eles querem é lucro, né, É. atrair pessoas para as suas redes. Mas o efeito adverso disso é muito ruim. E o que aparentemente parece é bom, né, mas o que aparentemente está aí, é que não há muita preocupação com os efeitos adversos disso não, Não tem não. entendeu. Mas se a gente não se preocupar com isso, se nós não nos preocuparmos com os nossos filhos, se nós não nos preocuparmos conosco próprios, É. quem paga o preço da cirurgia plástica somos nós. E é o preço não de uma, mas de várias, porque isso é um transtorno, tende a se tornar transtorno, e aí não tem senão um problema de cirurgia plástica, não é um problema de medicina estética, isso aí não vai resolver, porque é uma coisa que não tem fim. É sério gente, é uma coisa que não tem fim. Quantas pessoas a gente já viu? É quase uma visão distorcida de quem são, porque quantas pessoas se destruíram fazendo cirurgias e depois ficam irreconhecíveis, né. Hoje, quando chega-se no ambiente, a grande maioria, são poucas as pessoas que não tendem a sentir isso. É quando você chega num ambiente, numa academia, num grupo de amigos, se você não está daquele jeito, se você não está fazendo aquilo ali, se você então é como se fosse um padrão que as pessoas elas se sentem quase obrigadas a pertencer, a fazer parte, a se parecer. E caso alguém não esteja, é como se fosse o patinho feio saindo dali, assim. Muitas pessoas, elas não conseguem lidar individualidade mais. É Pronto. como se a gente chegou num momento onde o encolhimento do eu. A gente se encolhe, deixa de ser quem a gente veio ser, deixa de desenvolver o que a gente tem de melhor, às vezes por precisar fazer parte de um grupo, precisar, aparentar ser do mesmo grupo para se sentir aceito, por mais que não seja bonito. Tem várias coisas que nem são tão bonitos, mas o fato de eu também fiz, eu também faço, é como se fosse um crachazinho de sou do clube, né. Então assim, Perfeito. as pessoas elas vão se automutilando, elas vão tirando pedaços que faziam dela alguém diferente e especial, elas vão perdendo essa individualidade para fazer parte de grupos que às vezes nem a consideram. E você tem sua originalidade, você trouxe com você a sua originalidade. O seu DNA só você tem. A sua epigenética, você pode até ter o DNA de um irmão, Uhum. monozigótico, se você tiver um gêmeo, mas a sua epigenética, que é uma informação que se agrega ao seu DNA, só você tem, nem seu irmão, gêmeo tem.
Tanto que quando você pega 2 irmãos gêmeos adultos, você já consegue perceber muitas vezes a diferença entre um e outro. Gente veio para brilhar, Uhum. gente veio para se expandir, mas para se expandir sua identidade, para cima, para os lados, para baixo, como uma árvore, Uhum. sabe? E não para: "Ah, você fez tal procedimento, eu vou fazer semana que vem", e faz o procedimento. É caro, E leva a foto para falar tem assim: nada "Ó, barato não. eu quero Bem, ficar assim". sim, e manda depois para o grupo de amigas, se os efeitos lá, o pós imediato até, para mostrar que fez, né. Então, ou seja, olha, nós estamos no mesmo grupo fazendo os mesmos procedimentos. Então, Somos assim, iguais. gente, ser humano veio para crescer, é para se expandir, é para ser feliz, é outro lugar, é outra é existir num outro lugar, é dar a si a oportunidade de ser quem é não se encolher para caber, Uhum. é não se encolher para caber, é não se encolher para pertencer. Nós não viemos para isso não, a vida passa e é rápido e é só uma, Exato. e é um sopro. Então nós temos que acordar, gente. Nós precisamos acordar para isso, né. Nos relacionarmos com as pessoas de carne e osso ali, e não se nem pensar em se encolher para caber. Uhum. Se expande e procure lugares onde você possa ser cada vez mais você. Procure lugares onde você possa onde você possa crescer, a sua terra prometida, onde você possa se revelar plenamente, crescer plenamente, né. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque são armadilhas que, a cultura, olha, eu não sou comunista não, mas vamos lá, tem uma ideologia capitalista de patrocínios, de Uhum. vendas, Uhum. a gente tem que tomar cuidado para não se tornar consumidor. Quem está nos guiando, né? Por que estão nos guiando para É. isso? E para Quem está onde? ganhando com isso? Quem está ganhando com isso? E para onde? E para onde quer me levar? Para onde quer E por que que eu estou indo? e por que vamos deixar de ingenuidade, gente, Por que que eu estou indo, eu acho que né. a pergunta principal, por que que eu estou indo? Doutor, e clinicamente, o que que acontece com o cérebro de uma pessoa que passa tanto tempo, se diminuindo, deixando de fazer, de ser quem é, e se diminuindo para caber em certos grupos? Existe esse, Essa correspondência. sim, tipo, existe isso, é visível no cérebro quando alguém passa tanto tempo, se diminuindo para entrar em algo, para fazer parte de alguma coisa, como que o corpo e o cérebro reagem a esse comportamento? Você já ouviu falar na trilha do esquiador? Não. Não. A trilha do esquiador é o seguinte, a trilha do esquiador é quando você vai esquiar, eu nunca esquiei, então eu tenho medo, mas quem esquia, a gente vê pela televisão, né, que as pessoas seguem sempre aquele caminho do esquiador, não tem? O esquiador desce a Uhum. montanha, o caminho já está pronto, e vai por aí, né. E o que essas regras impostas não, elas não, veja, elas não são escolhidas por nós não estamos vivendo regras legais, éticas, escolhidas por nós. São regras ditadas, parece muito moderno, né, é moderno, é do mundo digital, até moderno. Então, mas são regras, e não são regras escolhidas por nós. Mas elas são como a trilha do esquiador. Então, o que que vai acontecendo? Aos poucos, os meus circuitos sinápticos vão por ali. Eu vou funcionando naquele circuito sináptico. Os outros vão se desligando. Os outros não funcionam. Eu não uso os outros, eu não uso a minha criatividade, né. É uma autocensura.
Eu não uso a minha autocensura porque eu não uso a minha perdão, eu não uso a minha criatividade, porque eu não posso ser diferente dos demais, eu tenho que ser igual a todo mundo. Porque é brega, porque é cringe, porque já saiu de moda, porque ninguém tá fazendo isso. Então se ninguém tá fazendo isso, por que que eu vou fazer? Pois é, morro de medo do quê? Da exclusão. Uhum. O ser humano morre de medo de exclusão, gente, isso é muito natural, isso é instintivo. Então lá vou eu fazendo o mesmo caminho do esquiador que todo mundo faz. Vamos jogar neve nesse caminho do esquiador, vamos jogar neve, tirar esse caminho do esquiador, limpar, jogar neve em tudo, para a gente poder percorrer os nossos caminhos, né. É possível? "Ah, doutor, é possível?" É possível sim. É possível jogar neve no caminho do esquiador para poder percorrer o nosso caminho como esquiador. O Paul Tillich, ele fala o seguinte: "A autoafirmação essencial". Olha, autoafirmação essencial da essência de quem eu sou. Ela não é um direito não, ele fala como é um dever ético, porque você só pode oferecer algo de original ao mundo se você tiver a coragem de ser quem você é. Uhum. E hoje é como se, eh, a criação de um segundo eu, né. Eu tenho um segundo eu, o eu que eu mostro, o eu que é mais agradável, palatável, o eu que consegue brilhar, o eu que as pessoas gostariam de conviver, né. Então assim, é o segundo Eu eu. imagino, né, Uhum. Que eu imagino que as eu pessoas gostariam, porque imagino, ninguém sabe, né, o que que eu estou imaginando, né, porque muitas vezes eu recebo no consultório e outra coisa, as pessoas estão se tornando muito tímidas. porque não E tem a habilidade socialmente social que foi é, perdida. não tem, é o que você tocou mesmo. A habilidade social está cada vez menor, porque eu aprendo habilidade social me relacionando, na realidade, né, então as pessoas estão se tornando cada vez mais fóbicas sociais. Minha bateria social, a gente ouve falar muito: "A minha bateria social é Aham. muito curta", né, porque cansa você se relacionar de verdade. Quando você não aprendeu a fazer isso, Existe é possível, já viu, existe, quando alguém ela projeta tanto esse segundo eu, que vira algo quase psicótico e ela deixa de acreditar em quem ela é de verdade, passa a viver e acreditar naquele eu que ela projetou? que é o que a gente chama de mitomania, Uhum, né. Quer dizer, eu tenho uma versão, uma história na minha cabeça sobre a realidade, eu acredito tanto nessa história, mas tanto nessa história, né, ela muitas vezes é uma história que rompe com a realidade como ela de fato é, né, mas eu acredito tanto nessa história, e eu falo tanto dessa história, que eu começo a acreditar naquilo que eu falo, uhum. que o outro, se é alguém mais conectado com a realidade, se é alguém que teve a chance de desenvolver sua personalidade na relação com o outro, começa a ver que existe uma ruptura ali entre aquilo que está sendo dito e a realidade. Tem uma ruptura. Espera aí, As coisas aqui embaixo. alguma coisa aqui não está batendo muito bem, né. Mas a Uhum. pessoa acredita fielmente no que ela está falando, né. Ela aprendeu a acreditar numa história imaginária, né. Então, é quase como um conceito escandinavo de uma espécie de psicose reativa. Né, reacional e não endógena, né. Ou seja, eu estou acreditando numa realidade que eu estou imaginando, né, mas que está rompendo com a realidade, que é algo que a um certo momento vai ficar perceptível para os outros. E quantas pessoas deixaram de viver algo extraordinário, porque o que elas vieram ser, o que elas poderiam se tornar, não cabia dentro, eh, do que estava acontecendo naquele grupo que ela queria fazer parte. Então, para fazer parte de certo grupo, quantas pessoas não se automutilaram, se autocensuraram e deixaram de vir a ser aquilo que elas deveriam ser? Quantas pessoas sabem que não estão vivendo a sua identidade real na vida? Uhum.
Essa é uma pergunta, eu desconheço uma pesquisa que pergunte isso. Que faça uma pergunta que vá fundo na questão: quem é você? Sua identidade, né. E aí eu não sei acho que a gente vai poder falar disso, mas a identidade, gente, ela faz parte do desenvolvimento da formação da personalidade, principalmente na adolescência. Uhum. Quem eu deixei de ser, porque eu quis pertencer. Quem eu deixei de ser, qual o preço que eu pago para pertencer Uhum. é deixar de ser. É deixar de ser. É sim. Gente, deixar de ser é abrir mão da vida. Eu não estou exagerando não, hein. Deixar de ser é abrir mão da sua vida. Uhum. Muitas vezes por medo da opinião de pessoas que daqui a 10, 20, 30 anos não vão mais estar aqui, você também exagerei, é mais tempo, tá. Daqui a vamos supor, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, essas pessoas não vão mais estar aqui. Você deixou de viver por pessoas que daqui a pouco não vão mais estar aqui, as que vão vir depois de você não vão nem lembrar quem você era, né, não vão saber que você existiu lá na frente, mas os que vêm depois nem vão lembrar que você veio, já é outra coisa, seu tempo passou, você deixou de ser quem você veio ser, porque você estava tentando pertencer a grupos a quais eram tão pequenos, né, que você tinha que fazer essa automutilação, essa autocensura. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Aliás, eu acho que vale a pena até sugerir às pessoas que releiam o poema "E Agora José", do Carlos Drummond de Andrade. "E agora José? A festa acabou, Uhum. e agora?" Vale a pena, eu não sei de cor, gente, mas vale a pena reler o poema "E Agora José". O que que você vai fazer agora? O que que você construiu em termos de vida real, em termos de relações genuínas, autênticas com as pessoas? O que deixou de sofrer, o que deixou de se frustrar, o que deixou de errar, quantos erros você estava do acerto e você não se propôs a errar, com medo de alguém reprovar aquilo, achar feio, achar, né, de um dislike. Então, digamos que, eu estou a 5 erros do meu grande acerto, mas eu não me propus a errar nenhuma vez por medo da opinião dos outros, porque eu queria, né. É que eu vou acertar. Aham. Gente, ser humano foi feito para transgredir. Olha, ser humano foi feito para transgredir. Mas que papo é esse? É isso mesmo. Nós fomos feitos para causar rupturas, né. A tradição, então, composta por tudo aquilo que todo mundo pensa, que todo mundo que concorda que é por aqui que vamos, é por aqui que temos vindo. A tradição, como diz um cabino Newton Bonder, tem compromisso com o passado, com os ditames do passado. A transgressão tem compromisso com o futuro, ela tem compromisso com a evolução. É quando eu rompo com a tradição, que eu abro a possibilidade de um caminho novo. Todo ser humano foi feito para transgredir. E na hora que você traz a sua originalidade vai ser transgressora em algum nível. A marcha evolutiva humana se faz à base da transgressão. Se continuar todo mundo na mesma tradição, não há evolução humana, não há a evolução humana tem compromisso com as promessas do futuro. Alguns meses, um pinguim virou notícia no mundo, porque todo o bando dele, foi para um lado e ele foi sozinho para as montanhas. Resolveu transgredir, Resolveu transgredir. né, resolveu transgredir. E os filhotes desse pinguim que foi para a montanha, né. Então, é isso, gente, a vida a gente está numa marcha evolutiva humana, né, dos homens das cavernas até hoje. Depende de uma transgressão. A transgressão depende
Você tem que estar muito fortemente baseado na sua identidade. Você tem que saber quem você é. Uhum. E se não souber quem é, saber que em algum nível você também não sabe, Uhum. né. Mas você tem que estar assentado na sua identidade. E saber que se não se expor nunca vai saber quem é. Nunca vai saber, É. jamais, nunca vai saber. Vai receber uns likes, like, mas nunca vai realmente ser quem você é. Uhum. Doutor, e o espelho que a tela criou? Esse espelho, ele é perigoso, né. Ele é perigoso, porque ele não é um espelho onde você só vê sua imagem, onde você simplesmente vai lá para pentear o cabelo, para dar uma ajeitada na aparência. Não, ele é um espelho em que você projeta para o mundo, não é para o Brasil, nem para a sua cidade, é para o universo, né, o que você imagina que as pessoas vão enxergar de você e vão ver de você, né. Então não é só você que está se vendo e corrigindo um cabelo, fazendo não, mudou o conceito do espelho. O espelho agora é essa câmera que te projeta para o mundo, Uhum. né. E, portanto, tudo que você imagina que as pessoas vão imaginar, vão querer sobre você. Tem pessoas que têm uma exigência muito grande com a autoimagem. Não só com a autoimagem, tem uma exigência muito grande em relação a si mesmas. Isso é um traço de personalidade. Muitas vezes desenvolvido ali, aprendido na família, né, mas é um traço ruim, né, e que eu projeto no outro esse nível de autoexigência que eu tenho comigo mesmo, esse perfeccionismo que eu tenho comigo mesmo. Então as pessoas vão me olhar com o mesmo sarrafo que eu me olho. Elas vão exigir de mim o mesmo nível de exigência que eu tenho. Não vão, não vão, as pessoas não estão. Na verdade, pessoal, as pessoas não estão muito na verdade, no mundo da realidade, de gente de carne e osso, as pessoas não estão muito preocupadas. Elas olham menos para a gente do que a gente imagina. Porque elas estão olhando para elas também. Elas estão olhando para elas. Quem está achando que no feed a pessoa olhou atentamente para você, leu o que você escreveu antes de curtir, Só as inimigas. mas não tá, gente, mas não tá. Tá passando um feed ali rapidinho, aquele scroll, porque, sabe, tá ali, curte, ela é fulana legal, curte, entendeu? Mas não tá. Só quem está prestando muita atenção. Hã. A nova do seu ex, né, o seu, alguém que tem alguma coisa contra você, essas aí estão assistindo de perto, prestando atenção nos detalhes, mas as que importam, não estão. Não. E as que não, tá todo mundo muito preocupado com o delas, a mesma preocupação que tá todo mundo olhando se alguém curtiu, se alguém falou, se alguém isso, os outros também estão fazendo a mesma coisa, então tá cada um no seu mundinho. Mesma coisa, tá cada um no seu mundinho. Uhum. Então, a primeira coisa que as pessoas precisa cair a ficha, nós somos muito menos importantes do que a gente está imaginando É. para as pessoas, né, muito menos importantes. Porque do mesmo jeito que eu estou preocupado em resolver os meus problemas, os outros também estão, entende? Então tem uma série de projeções aí totalmente fora da realidade, né. Agora, essa questão do espelho projetado é um engano, gente, isso é uma enganação, que a nossa própria mente cria. Aliás, a nossa mente ela é especialista em contar historinhas, em criar historinhas, né. Na realidade, na presença, na vida que só acontece aqui agora, que só acontece na realidade desse momento. Essa é que é a vida real. E o que acontece com jovens, às vezes até crianças que não, pré-adolescentes, que não chegaram a se desenvolver ainda, mas Uhum. que chegam em consultórios para transformar o corpo
que ainda não foi desenvolvido para botar silicone, para fazer plásticas, para fazer rinoplastia, para parecer com o padrão que estão esperando de mulheres e crianças, quase crianças, já estão entrando nisso. O que que acontece com o cérebro, com o desenvolvimento de um serzinho que ainda não estava preparado para essas transformações, mas que as pessoas que deveriam protegê-las autorizam que essas transformações sejam feitas? O erro é gravíssimo. Eu não quero parecer dramático e nem exagerado, né, Uhum. mas o erro é grave. As crianças estão sendo sexualizadas antes da hora. Portanto, elas estão pulando etapas, É. e pulando etapas do desenvolvimento humano. Elas estão saindo de uma etapa em que elas deviam estar construindo a sua identidade, que será fundamental para que ela possa amar depois, né. Indo para uma etapa onde ela está transformando o corpo dela em algo desejável, em algo atraente, dentro de uma ideia ou de um ideário consumista, De um produto, né. transformando o corpo em Tá um tá 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 produto. virando um produto desejável, um produto pelo qual o outro vai querer pagar um preço, Uhum. que pode ser em dinheiro ou não. Mas isso, gente, espera aí, tá tudo errado. Não é possível que só você tem que ser psiquiatra para ver. Não, não pode. A gente tem que ter a capacidade de refletir sobre isso. As coisas foram feitas para ser assim. "Ah, mas o senhor não está muito antiquado?" Eu queria, até queria, mas eu tenho certeza que não é o caso. Tenho certeza que não é o caso, porque um pé de milho, ele não é uma sementinha que você joga na terra, ele não leva um tempo para crescer, para virar um pé de milho. A espiga não tem que amadurecer para você poder colher. Acontece que o ser humano, a gente tem mania de ver a natureza como eu estou aqui e a natureza está lá, que linda, como é linda a natureza, né. Mas eu sou natureza, eu sou parte da natureza. Eu também tenho o meu timing, o meu tempo de desenvolvimento da minha personalidade. Eu faço parte desse todo, né. Não podemos esquecer isso. Existe um primata dentro de nós, Uhum. né, isso não é um convite à volta à barbaridade dos instintos não cultivados pelo espírito, não é isso que eu estou falando, né. Só estou falando que a gente tem uma parte de nós que é o Homo sapiens, e que tem um processo gradativo de construção do seu ser, e de amadurecimento. Uhum. Agora se eu pego uma criança de 12, 13 anos, eu olho para ela e não sei se ela tem 18, porque ela está indo nas baladas, está bebendo com o Uhum. corpão de uma mulher de 18, 19 anos, se ela crescer logo e ficar logo Uhum. grande, né. O que os pais estão permitindo que aconteça com seus filhos é inadvertido. Eu imagino que seja mesmo, eles não sabem, mas eles precisam saber que o que os pais estão permitindo que aconteça é que alguém vá lá e tire a mariposa da mão do ca da mão com a mão do casulo. Uhum. A mariposa, não sei se vocês Uhum. sabem, mas ela tem que sair do casulo sozinha. Para criar Ela tem força nas que asas. ter força porque senão ela não voa. Uhum. Seu filho não vai voar, sua filha não vai voar. Sabe, porque alguém está indo lá, é comparável a isso, eu tiro a lagarta, eu tiro a borboleta do casulo com a mão. Não é para acontecer isso, não pode, não é para ser assim, gente. Não é para ser assim. Vocês não estão fazendo drama de nada não, não é para fazer assim. "Ah, é porque a minha filha não tem seio", e nem idade. Se a Uhum. sua filha tem 11 ou 12 anos, calma, É. a puberdade leva alguns poucos anos. Vai crescer, tenha calma, né, Uhum. calma. Exato, tem a da borboleta também é como se pegasse toda
toda a copa de uma árvore, colocasse numa plantinha que ainda não tem tronco nem raiz, né, tá tudo ali, tá tudo florido, tá tudo coisa, mas não tem tronco nem raiz para sustentar. Psicologicamente, o dano que causa numa criança dessa, que recebeu toda a atenção que um adulto deveria receber, todo o assédio, toda a interação que deveria acontecer na fase adulta, ela está recebendo quando ainda ela é criança, e na cabecinha dela, ela acredita que: "Nossa, eu estou sendo aprovada. Nossa, eu sou bonita. Nossa, as pessoas estão me querendo, estão me aprovando". E lá na frente, quando esse momento chegasse, ela já faz tanto tempo que passou, sem ter vivido uma infância, qual o vazio, qual é o dano que causa, na vida de uma pessoa que pulou essas etapas. Não, sua comparação é perfeita. A copa colocada numa estrutura que não dá conta. Na verdade é isso mesmo, né. É você expor ao mundo, e aí a exposição ao mundo real, né, digital e também real na medida em que essa criança vai expor o seu corpo. Porque assim, é com o corpo que eu comunico, que eu expresso o meu ser no mundo. Hum. É com o meu corpo que eu abraço, é com o meu corpo que eu olho, é com o meu corpo que eu transmito os meus sentimentos, né. Na voz, no meu gestuário, né. Então, é preciso haver uma conexão muito bem fe muito harmônica entre o ser que eu sou e o meu corpo. Senão eu estou ali com um desequilíbrio muito fundamental. Então se eu pego uma criança, que é uma criança, né, e estou dando a ela o corpo de uma pessoa que supõe-se deveria ter uma estrutura, uma maturidade, que ela não tem. Ela não tem porque ela nem tem como ter tido, Uhum. nem tem como ter tido, não deu tempo mesmo, né. Eu estou sobrecarregando essa criança. Eu estou expondo essa criança a uma sobrecarga para a qual ela ainda não tem condições de com a qual ela não tem condições de manejar, de lidar. Ela vai sucumbir, ela vai ter problemas sérios. Bom, meu consultório vai estar sempre cheio, é o que vai acontecer, né. Vai sucumbir, ela não vai aguentar, não vai ter estrutura. As pessoas que criaram o Facebook, eles tiveram que enfrentar, alguns processos e de investigações, porque ficou claríssimo que o algoritmo ele sabia, ele foi feito para isso, né, ele foi feito para isso, ele levava esse surto quase que ele causou um surto coletivo, onde todo mundo acabou acreditando que o errado era certo. Para uma sociedade que viveu esse surto coletivo e que ainda não sabe e que está começando a entender o preço do que foi causado, como é que, para um psiquiatra, como que se enxerga a próxima geração vindo de tudo que a gente vem passando nessa era digital? Sem querer, sem falsa modéstia, eu já imaginava que o transtorno do espectro autista aumentaria bastante de prevalência quando começaram as redes sociais. E cheguei a comentar isso com algumas pessoas. Então algumas pessoas sabem do que eu estou falando. E não deu outra, né. Hoje a gente tem uma procura de transtornos por do espectro autista muito grande. Acho que tem a ver sim com a relação da criança, né, do adolescente, da criança pequena, do adolescente, só ali com a rede social, com a rede social, com a rede social. Por quê? Pai e mãe têm que trabalhar, Uhum. então a rede social virou a babá que dava certo, porque mantinha a Como criança segura ali, né, mexendo ali, né. E com que essa criança se relaciona? Cadê as outras crianças? Cadê a mãe e o pai para brincar com ela, para interagir com ela? Tá trabalhando. Por quê? Porque é preciso acumular.
Porque é preciso alcançar bens posicionais, É preciso performar. performar. E bens posicionais cuja única finalidade é posicionar você na escala social, Uhum. não é te dar mais conforto de verdade, de fato, é só posicionar você na escala social. Então as pessoas estão se esfalfando para serem admiradas e reconhecidas por pessoas que de fato não gostam dela. Aham. Que não estão nem aí. Estão nem aí, estão nem aí. Então, acho que as próximas gerações, trarão transtornos novos. Eu acho que as habilidades sociais, serão cada vez mais um problema dentro dos nossos consultórios. E aí vem a gravidade da história, porque a sociabilidade na espécie humana é parte do nosso DNA, é parte da nossa genética, é parte da nossa epigenética. Só para a gente ter uma ideia, 92% das pessoas, não sei agora como é que está, mas 92% das pessoas se casavam pelo menos uma vez. Então buscavam alguém para se relacionar e constituir uma família. Então, ou seja, isso é muito alto, mostrando que o ser humano tem uma necessidade de uma relação de intimidade, de proximidade e de constituição de família, né. O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje há uma alta prevalência de pessoas solitárias, que não querem porque dá menos trabalho. Então, hoje a gente tem visto aí uma quantidade cada vez maior de pessoas que são solitárias e querem permanecer solitárias mesmo. Só que tem um detalhe, isso está indo totalmente de forma contrária à genética humana, que não foi feita para isso. Nós garantimos a nossa sobrevivência ao longo das eras geológicas, ao longo dos anos. O Homo sapiens, tal qual somos, tem 50.000 anos. E nós só sobrevivemos porque nós somos capazes de viver em grupo, de formar famílias, de formar clãs. Se nós não fôssemos capazes de fazer isso, nós não tínhamos sobrevivido, tá? Isso é clássico na paleontologia, né. Então nós estamos indo contra algo que está no nosso DNA, está inscrito em cada fibra das nossas células. Isso vai ter consequências, vai trazer consequências. Todas as vezes que o homem vai contra o DNA, vai contra a genética que lhe constitui, há consequências físicas e psiquiátricas. Disso ninguém precisa ter dúvida. Doutor, e a gente escuta muito falar sobre jovens que já não se reconhecem, que se a gente faz perguntas sobre o que eles gostam, o que que eles querem, eles estão sempre quase apáticos. "Ah, não sei. Como foi na escola?" "Normal." "Quem você é?" "Ah, não sei." "O que você quer fazer?" "Não sei." Para onde nossos jovens podem ir sem esse reconhecimento de quem eles são? Ou seja, nós temos um jovem que é muito sensorial, né. Um jovem que é muito sensorial e que é pouco reflexivo, né, que é pouco reflexivo no sentido de ter pouco acesso, né, é pouco acesso ao que está sentindo, existe um conceito chamado alexitimia, né, em que a pessoa não tem muito acesso ao que ela está sentindo, sabe. Eh, então ela não sabe dizer direito o que que ela está sentindo, não sabe mesmo, de verdade, não é que ela não sabe falar, ela não sabe acessar, ela não tem acesso, né. E ela não tem esse acesso porque ela a gente está privando, né, nossa a sociedade louca que nós estamos criando, está privando os nossos jovens da oportunidade de se conhecerem, como nós vimos falando, né. E não ter a oportunidade de se conhecer tem como um dos objetivos, tem como um dos efeitos, aliás, essa falta de acesso a si mesmo. Quem eu sou?
Não sei, o que que eu quero? Não sei. Você quer isso ou quer aquilo? Tanto faz, né. Então assim, cadê o desejo? Nas épocas mais antigas, nós, que não crescemos com a era digital, a gente se espelhava muito na experiência do outro. Por quê? Eu acredito que a gente tinha tempo disponível para observar. A nossa vida era mais ociosa, digamos. Ociosa no sentido de a gente tinha menos coisas para fazer, então a gente tinha que criar, né. Então a gente tinha muito tempo para observar os mais velhos, para ouvir as conversas, as histórias, os causos. Então a gente conseguia no íntimo até se identificar ou não. Eu quero ser assim, eu não quero ser assim. Nossa, que bacana. Então a gente tinha aquele tempo de sentar, ouvir histórias e fantasiar para onde a gente quer ir, o que a gente vai fazer. Aí eu escutava uma história, alguém mais velho contando uma história disso, aquilo outro, já vinha aquela fantasia, você projetava o seu futuro, você, conhecia os erros, era capaz de identificar os erros a partir da experiência alheia, né, e decidir: "Vou viver isso aqui também, ou não vou viver porque eu vi que tal pessoa fez e se ferrou, então não vou por aquele caminho". Eh, essa apatia dos nossos jovens, ela poderia estar ligada ao fato que eles não estão sendo mais expostos, vivendo, convivendo e nem observando, porque eles estão tão presos nessa realidade virtual e digital, que a observação, ela já não existe mais. E eu falo isso na grande maioria, não que todo mundo é assim, lógico que tem pessoas que estão vivendo de outra forma, mas a gente está pegando o mal coletivo, né, o que está pegando muita gente, então a gente está levando esse conteúdo justamente para essas pessoas. Então assim, é muito danoso essa diferença de realidade que nos fez chegar até aqui, que nos fez abrir caminhos, e como que vai ser o mundo daqui para frente, com os nossos jovens sem a habilidade de solucionar a grande maioria, de solucionar problemas, de convivência. Que mundo tá vindo aí pra gente? Nossa, olha, perguntas ótimas. Olha, a aprendizagem, a gente nós somos um precipitado. Precipitado é um conceito da química, né. Uhum. Nós somos um precipitado das pessoas que foram construindo, com quem fomos nos relacionando desde a nossa infância mais tenra até o dia de hoje. Então, por quê? Porque nós fomos aprendendo com essas pessoas, né. Uma coisa que em análise do comportamento se chama de modelagem, né. Em outras linhas psicoterápicas nós podemos chamar de identificação, tanto faz, mas o fato é que nós fomos aprendendo, né, quem nós somos, através das respostas das outras pessoas, respostas reais, na relação ali, na presença, né. E só que essa aprendizagem, para se tornar algo profundo, algo que de fato nos constitua mesmo, é algo que precisa de um tempo de elaboração. Eu preciso de um tempo de elaboração, eu preciso de um tempo de reflexão sobre aquilo. O que aconteceu? Espera aí, quantas vezes a gente passa por coisas que a gente olha assim e fala: "Não, espera aí, que é isso? O que está acontecendo aqui?", né. "O que está acontecendo aqui? Isso é A, é B, é C? Não, isso aqui foi isso? Isso aqui foi isso, foi aquilo?". Isso é natural. A gente passa por um tempo que é um tempo de elaboração das coisas. Eu preciso de tempo para elaborar as coisas. Só que o tempo da rede social não é assim, o tempo da rede social ele é muito rápido, ele é muito ágil, tudo é muito rápido, tudo é instantâneo, tudo muda muito rápido, né. Só que o ser humano não é, ele não foi feito para processar as coisas dessa forma, né. Então, eh, nós vamos nos constituindo, entendendo quem somos, ampliando as fronteiras de quem somos, às custas
desse aprendizagem na vida real, com gente real e com presença, né. Então é aí que eu vou me identificando, me assumindo, me entendendo e tirando as minhas conclusões. Olha, isso é legal, olha, isso não é legal, isso parece comigo, isso me representa, isso não me representa, para falar, usar uma linguagem mais, né, mais atual. Isso me representa, isso não me representa, gosto, não gosto, ah, gostei, não gostei, não quero, né. Então tem um processo, isso não é uma coisa assim, não. É preciso um tempinho de elaboração dessas coisas, né. Então essa identidade, ela é fundamental. Ela é fundamental para a coisa mais importante da vida. Qual é a coisa mais importante da vida? Me diga. A convivência? O amor, não é? Gente, o amor é a coisa mais importante da vida. Por quê? Não existe nada, nada é mais transformador do que o amor. E não ser amado, mas a capacidade de amar. É, não, nada nos transforma mais. Nada nos transforma mais do que a capacidade de amar, do que a vivência, do que a experiência de amar. Eu passei por uma experiência, não sei se cabe, mas vou botar aqui. Eh, Chegou um momento da minha vida, era 2016 eu acho, 2017. Eu cheguei a falar com Deus e falar assim: "Senhor, ensina-me a amar", porque eu achava que eu não sabia amar, eu era muito desconectada de sentimentos. E eu falei: "Senhor, ensina-me a amar". E aí logo depois aconteceu uma tragédia que foi, perder minha sobrinha de 18 anos e logo em seguida foi o início, tudo caminhou para que eu fundasse um projeto social. E eu acredito que pode ter sido resposta de Deus, porque nesse processo de ser uma pessoa totalmente inacessível, eu tive que me despir de quem eu tinha me tornado, para ficar acessível às pessoas com quem eu estava convivendo, da periferia, com outra realidade totalmente diferente da minha, com dores que eu nunca tinha vivido. Então eu tive que me despir de quem eu era, conviver com aquelas pessoas e aprender a me sacrificar, o meu tempo, o que eu aprender novas coisas, aprender para ensinar o que eles precisavam naquele momento. Então eu dediquei anos da minha vida aprendendo algo que eu não sabia, para me tornar muito boa e transformar a vida deles, que foi com o judô e tal. Então, eu acredito que isso aí teve de alguma forma mudou a minha percepção de convivência, de me doar, de abrir mão de quem eu era, para me tornar alguém que as outras pessoas naquele momento precisavam que eu fosse. Então eu acho que Deus permitiu que eu passasse tudo aquilo, para que eu entendesse o que é o amor. Por mais que eu não sentisse, acredito que sinto hoje, mas não para que eu sentisse, mas para que eu entendesse o que era amor, que não é você ser amado, é a sua capacidade de amar alguém que não tem nada a lhe oferecer, nada. É isso. Em todas, você falou em Deus, né, é bom a gente citar, em todas as tradições espirituais, Deus é amor. Qualquer tradição espiritual que você pesquisar no mundo, Deus está associado à criação, está associado ao amor. Uhum. O amor é o que há de mais transformador. Quantas vidas você transformou? O quanto você se transformou? Bom, é preciso que a identidade que foi forjada na adolescência esteja lá, para que eu possa ser capaz de dar esse passo de amar, né.
Mas amar mesmo, gente, amar com A maiúsculo, amar de verdade. Estou falando de paixão, de atração física, tudo isso é legal, é bom também, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de amor, uma coisa mais profunda. E é o que nos transforma, é o que olha, é o que nos quebra, vou dizer, é o que nos quebra, é o que nos desconstrói. Uhum. É preciso que primeiro eu me construa para que depois eu possa ser desconstruído pelo amor, porque senão eu não vou aguentar, não vou nem deixar, não vai nem acontecer, né. Então o amor é a coisa mais importante da vida. Eu não sou romântico não, vou confessar uma coisa, não sou. Mas eu acho, isso que eu estou dizendo não é romantismo ou falta de, o amor é a coisa mais importante da vida. É o amor pelo cônjuge, é o amor pelo filho, é o amor pelo irmão, é o amor pelo pai, é o amor por um outro ser humano, né. Aquele amor do italiano que fala: "Ti voglio bene", quero o seu bem, né. Eu quero o seu bem, eu faço pelo seu bem, né. Esse amor que muitas vezes se vive como incondicional, esse amor, porque amor é isso mesmo. Ele não se estabelece se você não tiver a identidade construída. Então, quem achar que não conseguiu construir sua identidade, não perca tempo, não perca tempo. Vá, procure fazer isso. Como? Terapia. Psicoterapia é um caminho. Tem outros caminhos também. Meditação é um caminho também. Meditação, mas virar praticante de meditação, e meditar de vez em quando não, virar praticante de meditação. Psicoterapia, existem técnicas psicoterápicas que são, possíveis de serem, aliás, elas são associadas à meditação. Objetivo: eu quero construir a minha identidade, eu quero saber quem eu sou, eu quero assumir quem eu sou, eu quero ter orgulho de quem eu sou, eu quero ver a beleza de quem eu sou. Eu quero dar amplitude e margem a quem eu sou. Você vai construir isso, aí você vai poder viver o amor na sua dimensão mais profunda, né. E isso vai te transformar e te projetar a um nível de vida que você nem imagina. Você nem imagina o nível, a que nível de vida você vai ser projetado na experiência do amor, né. É isso, para isso nós viemos a esse mundo. Foi para isso que nós viemos a esse mundo. Essa é a maior aventura, essa é a maior ventura, essa é a maior felicidade que o ser humano pode viver. Rede social nem se compara, nada se compara a viver isso no nível mais profundo. É o que eu, do fundo do meu coração, desejo a todos nós, que nós possamos nos apoderar de tudo que nós precisamos para construir essa identidade, de verdade, abrir mão de tudo que nos afasta dela, tudo que me afasta da minha identidade, tudo que me atrapalha nesse processo, para que eu possa viver a profundidade, a coisa mais fantástica do mundo, que é o amor. Segundo o Erik Erikson, o amor é a fase final da construção da personalidade humana e é para vivê-la que todas as outras acontecem.